Convidar você a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Vamos trair uma leitura daqui hoje. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3. Diz assim, Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. A Bíblia vai nos mostrar que Deus é como se Ele tivesse uma porção de dons, e essa porção de dons fosse derramada em nós. É como se abrisse aqui algo e derramasse em nós essa porção de dons. Como dizendo assim, você tem dom, eu tenho dom, todos nós temos dons. Todos nós temos uma coisa nata nossa, todos nós temos algo de muito bom que Deus colocou em nós. São diferentes, nem todos vamos ter os mesmos dons, e como o próprio Paulo fala, amém por isso, mas todos nós temos, e Paulo vai falar assim, você não deve subestimar se você tem algo para Deus ou não. Você não deveria ficar pensando assim, não tem nada que possa agregar no Evangelho, porque Deus deu a todos, literalmente a todos. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Alguns receberam mais e usa muito pouco. Outros receberam um pouco e estão se esforçando cada vez mais. Parece que sai um dom novo, tem um talento novo dele que realça a cada dia. Mas todos nós recebemos algum tipo de dom, e nós somos convidados pela palavra de Deus a não menosprezar isso que tem em nós. É interessante, se for ler o verso 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus abençoou cada um. Só que aí o apóstolo é tão interessante que antes de começar a falar, ele fala assim, mas eu vou começar a falar aqui que você tem que entender que você tem um dom, que tem algo em você que é muito bom, que tem que ser usado para Deus, para a humanidade. Mas assim, vai com calma, tá? Reflita com moderação. Não é para você se exaltar porque você tem esse ou aquele dom, ou porque você tem mais dons. Então assim, vai com calma, vai moderado, mas não deixe de entender que você tem virtudes em você. Não deixe de entender que você tem dons em você. Mas, e eu gosto quando Paulo fala isso, mas entenda uma coisa: você não recebeu todos os dons. Ninguém aqui tem todos os dons. Ninguém aqui pode bater no peito e falar, eu sou autossuficiente, seja para viver fora de o Evangelho ou com o Evangelho. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou autossuficiente, eu já tenho todos os dons. Tudo aquilo que eu preciso tem em mim, eu sei fazer. Nenhum de nós temos essa condição. Nós recebemos coisas boas de Deus, nós recebemos dons de Deus, mas é por isso que ele vai falar, reage a isso com moderação. Eu e você dependemos dos dons dos outros. Se eu não tenho todos os dons, e eu preciso de todos os dons para me ver, seja espiritualmente, seja materialmente, seja minha vida social, vida material como casa, família, eu vou depender a vida inteira de dons que eu não tenho, mas são dons que tem nas pessoas que estão à minha volta. E não é à toa que Paulo vai tentar falar isso para mim e para você, para mostrar assim, olha, você não tem tudo, tá? Você não tem tudo, você não tem todos os dons, você não tem todas as habilidades, mas ao redor de você tem tudo.
Ao redor de você tem tudo que você precisa, tem dons que você precisa, dos quais você não tem. Por exemplo, você está passando por um problema emocional, não sabe se controlar, não tem esse dom? Bem, tem um psicólogo ali na esquina, então você tem o dom que está exatamente à sua volta. Você caiu, se machucou, precisa de uma cirurgia? Pois bem, você não sabe se operar. Tem um hospital aqui no bairro, Deus deixou pessoas com dons ali para poder operar, ou seja lá o que for fazer com você. Você precisa de um guia espiritual? Bem, temos pastor aqui ou acolá, onde você procura e fala, bem, você tem esse dom, eu queria fazer parte desse dom. Bem, você não tem o dom, a disposição, sei lá, para ter uma rotina de exercício físico? Bem, tem uma academia ali, tomara que você entre lá e consegue, ali você pode ter um personal trainer que vai falar tudo que você tem que fazer direitinho. Então assim, você não tem tudo, mas tudo que você precisa está derramados em dons exatamente à sua volta. E é tão interessante quando Jesus faz isso, que é exatamente para que eu e você precise uns dos outros. É exatamente que a gente entenda que a gente não é perfeito, a gente não tem tudo que a gente vai precisar para viver, e é muito bom quando eu começo a imaginar que eu preciso do outro, de alguma forma, de algum dom dele, para a minha vida tocar. Paulo vai começar falando sempre, pense com moderação. Não é que Deus derramou todos os dons, você foi lá, ficou bem debaixo, pegou todos os dons e é autossuficiente. Não. Mais cedo ou mais tarde, para não dizer a vida toda, você vai precisar do dom de alguém. O problema disso aqui, que Paulo vai falar, e ele também vai passar por isso daqui a pouco, é que nós não gostamos de admitir que nós temos nossas fragilidades. A gente não gosta de admitir que isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não consigo, essa decisão não dá para me tomar, eu preciso de um apoio, eu não vou conseguir, eu preciso de alguém que entenda mais do que eu para que realmente possa me ajudar. Aliás, o que nós fazemos nas escolas? É exatamente isso. Por que nós estamos nas escolas? Por que a gente vai ao centro acadêmico, a uma universidade? Porque nós julgamos que lá tem pessoas que já passaram por tudo que nós queremos passar e elas têm dom de conhecimento para aplicar em mim o qual eu ainda não tenho. Por isso nós fazemos cursos, nos inscrevemos em várias coisas, porque entendemos que pessoas são mais capacitadas do que eu e eu vou aprender com ela agora. Ela tem um dom a mais que eu não tenho e quem sabe eu não pego esse dom também. Então assim, nós temos tudo que precisamos, que está exatamente ao nosso redor, mas a gente vai lutar com esse negócio de não querer admitir que a gente tem alguma fragilidade, que a gente não tem o comando de tudo, a gente nunca vai querer ser corrigido, né? A gente tem essa indisposição para quando as pessoas vêm nos corrigir, e às vezes são pessoas que têm o dom certo e estão me corrigindo porque eu ainda não tenho esse dom. Quando eu entendo isso em minha vida, eu vou entender das bênçãos de Deus exatamente caindo em cima de mim. Paulo vai falar mais ou menos assim, ei, Deus despejou uma riqueza de bênção aqui entre vocês. Não desperdice essa riqueza que está à sua volta. Ela não foi só para você, tem coisa que foi para um que não foi em você. Então não desperdice essa riqueza que está exatamente à sua volta. E aí no verso 4 e 5, vou relendo aqui devagarzinho, ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, nós somos o quê? A Bíblia vai falar, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É como se você falasse assim, fulano, eu vim aqui te pedir para que o dom que Deus te deu, você reparta comigo, porque esse eu não tenho. Eu vim aqui te pedir a sua ajuda, porque isso aqui eu não sei fazer, e você eu sei que sabe, então eu gostaria muito que você dividisse essa habilidade comigo. Ao mesmo tempo que pessoas vão chegar até você e falar, olha, eu não tenho essa habilidade que você tem, eu não tenho esse dom que você tem, eu não sei diagnosticar, eu não sei fazer, eu não sei consertar, eu vim aqui e as pessoas vão te pedir, divide isso comigo, e nós dividimos também. São riquezas que estão exatamente aqui ao nosso redor. E aí no verso 6 a 8 ele vai dizer assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí vai falar profecia, e vai falar muitos dons aqui. E uma coisa que eu e você precisamos entender é que os dons, talentos, eles não estão só na esfera religiosa. Porque aí você vai falar dom, talento, você vai pensar, um sabe pregar, outro sabe cantar, outro sabe passar uma boa lição, outro sabe dar estudo bíblico, outro entende muito de profecia, outro vai entender muito das parábolas, alguns vão saber trabalhar com as crianças lá, encaminhados no caminho do Senhor. Não é só isso. Os dons são dons, das habilidades que as pessoas têm. E na sua grande maioria, não envolve religião, não envolve os ritos ou nada que temos aqui. Por exemplo, tem pessoas que têm um dom de ser pedreiro.
Ele sabe construir, ele sabe levantar uma boa parede, ele sabe as medidas de cimento, ele tem paciência para aquilo, ele sabe fazer aquilo e ele ergue. E esse templo aqui onde estamos foi erigido por pedreiros. Tem pessoas que têm dom para ser um arquiteto. Foi lá, fez a faculdade, foi muito bem, assimilou muito bem em tudo que tinha lá. Alguns não desistiram, porque não eram muito da área de exatas e tal, foi procurar outra coisa, mas se formou, virou um arquiteto, ele tem um dom para ser arquiteto, ele consegue visualizar as coisas de uma maneira muito fácil, ele consegue, pela sua fala, entender o que você quer e transformar aquilo numa linda sala, numa linda cozinha, numa linda sala de reuniões. Por quê? Porque isso aqui também é dom. Dentista é um dom. Poder mexer na boca de uma pessoa, tirar uma dor de dente, saber exatamente onde está a cárie, poder fazer um trabalho bem feito para que não feche, fique sujeira lá dentro e tal. Isso é um dom e não tem nada a ver aqui na nossa esfera religiosa, não tem nada a ver com a nossa esfera espiritual. Para quem viaja muito, piloto de avião, tem que ter um dom, tem que saber, tem que aprender, tem que se dedicar e praticamente é como se fosse capacitado para fazer aquilo ali. Então, assim, os dons não são só nessa esfera de igreja religiosa. Pode acontecer, talvez, de você não ter nenhum dom que vá ter serventia dentro de umas paredes religiosas. Mas Deus tem os dons que você pode ter exatamente lá fora. Então, assim, nós recebemos dons de Deus para partilharmos esses dons e abençoarmos pessoas, e para que as pessoas partilhem dos seus dons e possam também nos abençoar. Quero dizer com isso tudo que Paulo vai falar para mim e para você, nós não somos completos, nós não temos tudo, mas nós somos úteis para Cristo Jesus, mesmo não sendo completo, mesmo não tendo tudo. O próprio Paulo, se você for ler o lindo capítulo dele de Coríntios 13, que ele vai falar do amor, ele vai falar mais ou menos assim: antes eu via as coisas como menino, simples, não aprofundava, não era bem aquilo. Eu fui crescendo, desenvolvendo, é como se eu ganhei um dom, virou um doutor da lei. Agora eu vejo as coisas como um homem, como um adulto, e agora eu vejo quão diferentes são. Aliás, Paulo, ele vai exatamente passar por isso, né? Eu me transformei das coisas de meninos. Paulo, certa vez, Barnabé está ali numa dupla missionária, e Barnabé traz um sobrinho seu, chamado João Marcos, que é o Marcos aqui do Evangelho, e fala assim: Marcos, vamos com a gente. No primeiro episódio teve uma possessão demoníaca, Marcos se assustou e foi embora. Foi isso, não é para mim não. Depois de um tempo, o Barnabé falou assim: agora acho que Marcos está pronto. Na época não estava pronto, mas agora está. Vamos trazer ele com a gente, Paulo. Não. Covarde. No primeiro episódio, pulou fora. Não quero covarde com a gente. E aí Barnabé falou: não, mas agora ele está pronto, aquele momento não estava. Então, assim como eu te treinei, vou treinar ele também. Paulo, não. Foi uma desavença tanto ali que os dois falaram: quer saber, para não dar briga, vai você então, Paulo, com Silas, eu vou com Marcos, e a gente separa essa nossa grande dupla. Na verdade, a separação foi positiva, que aí tivemos outras duplas indo. Mas lá no fim da vida, Paulo vai falar assim: estou aqui sozinho, sofrendo, perto da morte, todos me abandonaram. Queria que me chamasse Marcos, para que pudesse vir ter comigo. Por que ele fala isso? Sei que foi treinado por Barnabé, sei que deve ser um bom homem. Antes eu pensava como menino, parece que não podia ter um erro, parece que não podia errar em algum momento. Mas agora, pensando como homem, agora que minha cabeça desenvolveu bem, ele merece uma chance, como sempre mereceu. Barnabé tinha razão, eu que estava errado. Chame Marcos para mim. Então, assim, Paulo ele vai passar por essa transformação de falar assim: eu não era completo, eu não fui completo, eu não sou completo, e eu preciso de pessoas que exatamente estejam ao meu redor. E vai chamar inclusive uma pessoa da qual ele mandou embora em algum momento. Nós não somos seres prontos, não somos seres terminados. A gente não tem uma terminação. Acabou, você é isso e agora até a volta de Jesus não muda nada. Não. Nós só seremos terminados e completos exatamente quando Jesus voltar a essa terra. Porém, os que também estão ao nosso lado, lembre-se disso, não estão prontos. Porque ficar com o diálogo que nós não somos prontos é até uma bengala da qual nós nos apoiamos nela. Não, me desculpe, é que eu estou aprendendo ainda, por isso que eu errei e tal. Isso é uma ótima bengala para a gente sustentar nela o nosso defeito, o nosso não andar direito. Agora, imaginar que também quem está ao meu redor não está completo, aí as coisas mudam de figura um pouco.
porque aí eu preciso aprender a ver o meu próximo de uma outra maneira. Bem, meu filho ainda não está completo, e olha o que ele passou, eu estou exigindo dele algo que eu responderia positivamente. Mas olha a idade que eu tenho, olha tudo que eu passei, olha a criação que eu tive, não está sendo o mesmo do meu filho. Então acho que o que eu aprendi com 17, talvez vou ter que exigir dele com 25, infelizmente, mas é o que eu estou vendo. Então assim, quando nós entendemos que os que estão à nossa volta também não estão acabados, não estão completos, nós vamos começar a talvez nos relacionar melhor com aquelas pessoas que estão à sua volta. Aliás, Jesus, a maior parte do tempo dele foi dar atenção para aqueles que, na música da sua vida, desafinavam o tempo todo. Para aqueles que erravam, para aqueles que não estavam indo no caminho certo. Jesus não jantou em casa de qualquer pessoa, foram pouquíssimas. Zaqueu foi uma. Errado, corrupto, ninguém queria saber dele. Bem, eu preciso ajudar essas pessoas que todo mundo está esperando elas ficarem prontas e não vão ficar, porque nem elas são. Ele foi lá com Zaqueu, ele ajudou Zaqueu. A mulher adúltera, quem quer dar atenção para uma mulher dessa? Uma mulher totalmente inacabada, parece que ela não teria solução na vida, parece que ela é uma vergonha para o povoado, para a família e tudo mais. Jesus vai lá e dá atenção para ela. Pedro, quem é que daria uma nova chance para um cara que acabou de trair Jesus e depois de trair Jesus, de ter vergonha, medo de falar que era discípulo de Jesus, quem é que colocaria esse homem como agora o atual líder da igreja? Só Jesus. Por quê? Eu sabia que Pedro não estava pronto. Eu sabia que Pedro ainda não está acabado. E não vai estar, é só quando eu voltar. Mas Pedro, nesse episódio, cresceu muito. Agora ele está pronto para ser um líder. Aliás, é como se Pedro, durante todo o ministério de Jesus, 3 anos e meio aqui, ficasse meio que se jogando. Eu posso ser o líder, tá? Tirando o Senhor, eu posso liderar. E Jesus, como... Pedro, você não está pronto ainda. Vai chegar um momento que você vai estar pronto, mas não é esse momento. E a hora que Pedro fica pronto, ele se torna um grande ídolo. A mulher samaritana, quem é que trocaria algumas palavras com aquela mulher que tirava uma parte do dia onde o sol era quente para buscar água, para já não conversar com ninguém mesmo, para ninguém encher o saco, para ninguém ficar pegando no pé, para ninguém perguntar nada? Quem tiraria um tempo assim para falar com uma mulher dessa? Jesus. Por quê? Porque ele sabe que aquela mulher tem um histórico de vida que não dá para exigir perfeição dela naquele momento. Mas ela precisa de uma ajuda e de um ajuste para que a vida dela continue trilhando um caminho certo. Então, assim, o Paulo vai se preocupar quando ele fala de nós como igreja, e é uma preocupação nossa também, como igreja, família, escola, trabalho, que você lembre-se disso. Você não está pronto, e as pessoas que estão ao seu redor também não estão prontas. Elas também não estão acabadas como Jesus gostaria que estivesse. Elas também têm problemas, têm desafios, elas passam por problemas. Elas têm seus erros, elas não aprenderam tudo que a gente gostaria que elas aprendessem, assim como nós. E aí Jesus confronta a gente, continuando fazendo mudança na gente. Por isso que esse ambiente aqui, chamado igreja, é um ambiente espetacular. Porque aqui nós estamos cheios do quê? Não é cheios, é abarrotado. É todos o quê? Ainda não estão prontos. Por isso que estamos aqui. Todos o quê? Praticamente doentes. Aliás, olha o que Mateus fala. Se você puder abrir comigo Mateus capítulo 13. Mateus 13, lá no finzinho. O verso é o 47. Uma pequena parábola, diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora. O reino dos céus, ele vai falar semelhante a um pescador que joga a rede e puxa. O que vem nessa rede? Vem de tudo. Vem peixe bom, vem peixe ruim, peixe pequeno, peixe grande. Se fosse hoje em dia, vem canudinho, vem pedaço de outra rede, vem bota, sapato. E aí, o que os pescadores fazem? Bem, agora vamos separar o que é bom do que é ruim. E aí começa a jogar os lixos para um lado, os peixes bons para o outro, peixe muito pequeno, volta para a água, depois crescer a gente pesca de novo e vai separando o que é bom do que é ruim. Aí ele fala assim, isso é um reino dos céus. Onde estamos nós como igreja nessa parábola? Nós, como igreja, jogamos a rede e fazemos o quê? Puxamos. E o que vem nessa rede?
Vem gente boa, vem gente maravilhosa, vem gente que canta afinado, vem gente que prega bem, vem gente que vem para somar, vem caloteiro, vem corrupto, vem traidor, vem pessoas que abusam, vem de tudo. E aí chega um momento que tem que fazer essa separação. Bem, agora puxamos, veio tudo, agora precisa separar o bom do ruim. Só que a Bíblia vai falar assim, bem, mas isso não compete a vocês. Isso quem faz são os anjos. Porque vocês também nem sabem quem são os bons, quem são os ruins. Nós não estamos aptos para falar, você sai, você fica, você... Não estamos aptos para isso. Então, o que sobra para a gente fazer? Puxar a rede sempre e sempre cuidar das pessoas que estão à nossa disposição, que estão à nossa volta. Por isso que, por exemplo, aqui no espaço a gente tem isso em mente. Todos aqueles que colocam o pé aqui, a gente tem certeza que Deus mandou para cá. Tem hora que a gente reclama, lógico que tem, poxa, Deus, ela, o Senhor foi mandar para cá, mas se chegou aqui, Deus mandou, tem um propósito, aqui estamos para cumprir esse propósito. E estar num clube, onde nós selecionamos os melhores para estar conosco, é uma coisa muito fácil, isso é fora do Evangelho. Estar num lugar onde nós falamos assim, bem, nós escolhemos, passa por uma capacitação, a gente tem que treinar, precisa ser pessoas muito boas, para aí sim fazer parte desse clube, dessa galera que aqui está. Bem, isso não é Evangelho. O Evangelho falou, você vai lançar a rede, vai puxar, e vai vir o quê? Vai vir de tudo. Alguns vão ajudar, outros vão dar trabalho e vão construir o seu caráter, porque você vai ter que ser mais paciente, você vai ter que ser mais amoroso, você vai chorar com pessoas. Eu não estou enviando só pessoas sadias para vocês. Aliás, é como se ele falasse assim, até porque não acho aqui no meio, não acho para ficar trazendo só pessoas assim para vocês. O Francis Nichol, no nosso comentário bíblico adventista, ele diz assim, falando desse texto, toda classe de pessoas é reunida pela rede do Evangelho. Homens e mulheres com objetivos, atitudes e personalidades totalmente diferentes. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele recebia todos que iam a ele. Chegou a mim, me procurou, estou recebendo. Seja um Zaqueu corrupto, estou recebendo. Seja uma mulher adúltera, estou recebendo. Me procurou, não tem como jogar isso fora. Aí ele continua. Ele se associou com publicanos, pecadores, para ganhá-los para o seu reino. Estava disposto a ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores. O que nós fazemos então, como igreja, como pessoas que somos de Cristo? Continuamos essa pescaria. Isso aqui é uma ordem do Pai, isso aqui não é uma opção para mim e para você. Isso aqui não é uma coisa, ó, caso você queira, dentro do Evangelho, me ajude a cuidar de pessoas que não estão preparadas nem moldadas. Isso não é opcional. Ele fala, só continue pescando. Senhor, mas toda vez que eu puxo essa vara, não vem coisa boa. Continue pescando. Você precisa de tudo para exatamente cuidar e transformar o seu caráter. Não é à toa que nós temos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é nada terreno, não é material. O Senhor é meu pastor e tudo que eu precisar para construir o meu caráter para chegar ao céu, eu vou ter. Pessoas boas, pessoas problemáticas. Eu vou rir, mas eu também vou chorar. Eu vou passar por momentos de bonança, mas também vou passar por momentos de dificuldade. E tudo que precisar para o meu caráter ser transformado para chegar ao céu, o meu pastor vai mandar, porque o importante é exatamente eu chegar exatamente no céu. E é interessante que nós, como seres humanos, e não falo só a respeito de ambiente como aqui, né, religioso, é trabalho, é escola, é família e por aí vai, nós somos muito críticos com algumas pessoas. Nós costumamos ver as falhas das pessoas sem ver a falha nossa. Aliás, o que alguns de nós gostamos de fazer imaginar que nós temos uma régua moral e começar a medir as pessoas que estão ao nosso redor por essa régua moral. Não, a sua está muito baixa perto da minha, ou você leva a sua até a minha, ou não dá para ter contato, não dá para conversar, não dá para trabalhar, não dá para andar junto. E nós começamos a fazer algo que a Bíblia não nos chamou para fazer. O Carl Jung, que ele é um psicólogo analítico, ele diz assim, não se deve esquecer a seguinte regra, o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre a outra pessoa. Isso aqui é espetáculo. Ele vai explicar melhor, ele fala assim, dá uma olhada. Aquilo que alguém não vê em si mesmo, passa a censurar no outro. Aquilo que ele não vê em si mesmo, ele passa a censurar no outro. Aquele que não é muito paciente, ele começa a implicar com aquele que é paciente.
Você é um frouxo, você não vai para lugar nenhum, você não faz nada, tem que ficar dando um tranco, tal. Aquilo que eu não vejo em mim, eu começo a ver na pessoa exatamente como um defeito. Como eu não consigo chegar nessa régua, que eu estou colocando essa régua nessa altura do outro, eu começo a criticar o que está naquela altura da regra dele. Por quê? Porque eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar para baixo. As pessoas gostam dele, mas ele também, olha o que ele faz, olha a permissividade que ele tem, olha como ele é, tal. Então, assim, não está certo isso aí. Quando eu não começo a ver que a minha aspereza acaba afastando pessoas de mim. Então, assim, Carl Jung vai ser muito inteligente quando ele fala isso, porque é exatamente o que acontece quando nós imaginamos que nós não estamos acabados, prontos, e imaginamos que quem está ao nosso redor também está cheio de defeito, complicações, precisando melhorar. A gente talvez consiga se relacionar melhor falando do reino de Deus, falando do Evangelho. E aí, Mateus, no capítulo 7, tem um texto muito conhecido aqui, vou lê-lo, 7. O verso é o 3. Diz assim, 7, verso 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ei, por que você está reparando nesse cisquinho aí, nessa sujeirinha que está no seu irmão? E você não está olhando para si mesmo e vê a grande mancha que tem em você. É Jesus dizendo assim, não estou entendendo. Você está se preocupando com uma coisa que está errado, lógico, mas tão pequena na vida do outro, e está esquecendo de consertar a sua própria vida. Não estou entendendo. E sabe o que é interessante? Em cima da base desse verso aqui, foi a briga a vida inteira de Jesus com os fariseus. Ele vai lançar várias expressões para dizer sempre isso. Cara, vocês estão preocupando com umas coisas muito pequenas, mas não estão vendo a mancha que está em vocês. Vocês estão se preocupando com os erros dos outros e não estão se preocupando em melhorar. Jesus vai pegar no pé dos fariseus quase que o tempo todo, exatamente bater nessa tecla. Cuide de você primeiro, para que você tenha, não é autoridade, sabe? Não é lugar de fala, mas para que você tenha amabilidade, paciência, para que você tenha amor para tocar no cisco que está no outro. Não é à toa que Jesus falava mais ou menos assim, vocês ficam coando mosquito, mas vocês engolem camelo, cara. Vocês estão preocupados com o cara lá, ó, colhe aí, tenta não deixar mosquito passar aí não. Mas vocês estão engolindo um camelo, ou seja, esse negócio não está certo, esse negócio não bate. Vocês estão exigindo das pessoas aquilo que vocês não exigem praticamente nem de vocês. E aí é como se ele falasse assim, às vezes a gente quer tanto reino, que se esquece de que o reino, e reino dos céus representado pela igreja, é um lugar do quê? É um lugar de cura. E quem é que vai para lugar de cura? Quem é que frequenta um lugar de cura? É quem está doente. Quem é que permanece no lugar de cura para ser curado? É quem está doente. É como se Jesus falasse assim, ei, eu não chamei pessoas autossuficientes para estarem aqui. Eu estou chamando as pessoas doentes para estarem aqui. Aliás, todos estão. Mas quando você entra num lugar como esse, que representa o reino do céu, que nos leva para o reino do céu, você tem que pensar assim, bem, eu estou doente, por isso que eu estou te procurando, Senhor. Eu não estou sabendo perdoar, eu não estou sabendo lidar com as pessoas, eu não estou aceitando ainda aquela traição, aquilo dói ainda demais em mim, eu preciso tirar isso do meu coração. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar aquela dívida pequena que a pessoa tem comigo ali, eu estou preso numa gaiola e querendo vingança e tal. Eu estou precisando de cura. E aí quando eu penso assim, eu olho para os lados e falo, aquele ali está aqui, também está doente. Aquele lá também está doente. Todos nós estamos doentes. Agora, como eu gostaria que as pessoas se aproximassem de mim. Como eu gostaria que as pessoas me tratassem, só eu sabendo que eu estou doente. É assim que eu vou fazer com cada um daqueles que aqui estão. Porque todos aqueles que aqui estão doentes também. Lembre-se, o reino dos céus significa que é um lugar cheio de pessoas doentes. E assim, você já imaginou um hospital onde tem várias pessoas doentes? Você já imaginou um hospital onde um doente sai da sua cama e vai lá desligar as máquinas do outro doente? Já imaginou um doente saindo da cama e não aceita aquele cara não, ele não está tão doente assim não. Vai lá e corta a mangueirinha do soro dele. Já imaginou uma aberração dessa? Pois é, o que acontece entre nós praticamente o tempo todo. A gente está doente, deitado numa cama, precisando de ajuda,
mas mesmo precisando de ajuda, a gente ainda acha um tempinho para prejudicar o outro doente que também está lá precisando de ajuda. É uma cena de aberração dentro de um hospital, mas é a cena que nós passamos talvez entre família, dentro de uma igreja, na escola, no trabalho. É aquela velha expressão, a gente gosta de chutar um cachorro morto. Já está morto, não tem necessidade de chutar, mas a gente gosta de chutar cachorro morto. A gente gosta de pegar pessoas, e é interessante isso, porque quanto mais eu rebaixo as pessoas ao meu redor, mais a minha moralidade sobe. Então, em vez de eu subir a minha moralidade, que está difícil, eu vou lá e vou rebaixar as pessoas que têm fama de moralidade. Não, eu sei que ele é bom tal, mas já sabe o que ele faz? Sabe como é a família dele? Então, aí eu rebaixo essas pessoas moralmente, para que eu, então, possa ficar em ascensão. E não, na verdade é ele ali que tem moral. É complicado a gente ver isso no meio de um lugar onde a gente já sabe que todo mundo está procurando por uma boa moralidade. E todo mundo tem suas lutas, todo mundo carrega um peso, todo mundo tem seus traumas, suas dores. Mas a gente continua a agir assim. Francis Nico vai dizer, às vezes a gente vem para a igreja e espera das pessoas agora o que talvez só serão na volta de Jesus, perfeitas e completas. A gente vem para um ambiente religioso e esperar de algumas pessoas o que elas não serão nessa vida, somente quando Cristo Jesus voltar. Até porque nós não somos também a expectativa das outras pessoas, e só o seremos também exatamente quando Jesus voltar. Por isso que a gente começa a ficar um pouco intolerável com as pessoas, né? Cara, eu falei quantas vezes, será que não vai mudar? Será que não melhora? Não presta atenção? A gente começa a ficar intolerável demais com as pessoas, sabendo dos erros que ela tem. Aí às vezes a gente vai achar que o nosso ambiente de trabalho é problemático, a nossa escola é problemática, a nossa igreja é problemática. Bem, só temos doentes, né? Uma hora ou outra vai ser problemático, não tem jeito. Só temos doentes, uma hora ou outra alguém falha, uma hora ou outra alguém desiste, uma hora ou outra alguém vai embora do caminho, uma hora ou outra alguém nos decepciona. A gente está com pessoas doentes, a gente tem como viver um apogeu tranquilo, feliz, a vida inteira, dentro do trabalho, da família, ou de uma igreja, seja lá o que for, porque está todo mundo doente. Alguns alcançam cura muito rápido, outros estão trocando de remédios espirituais aí, tentando achar o que vai realmente curá-lo, mas ainda não curou, e talvez não cure até a volta de Cristo Jesus. E nós vamos ter a nossa paciência, nossa tranquilidade, nosso amor para cuidar dessas pessoas. Jogamos a rede e puxamos. Se tiver que tirar bom e ruim, não é com a gente, é com os anjos. A gente corre o risco de ser o peixe ruim que está implicando com os outros peixes ruins, em vez de, e aí, o que a gente vai fazer para estar no meio dos peixes bons? É assim que nós talvez parecemos perto de uma igreja. O Francis Nico diz assim, se a igreja só tivesse gente aparentemente perfeita, ela seria uma igreja de fariseus. Você já viu Jesus falar alguma coisa boa dos fariseus? Só viu uma? O comportamento de vocês em termos da lei, 10 vocês conhecem, mas vocês não querem eu, Jesus. Vocês não amam as pessoas. E deixa eu dizer para vocês, fariseus, o comportamento de vocês, top, mas vocês estão ficando fora do céu, porque não é só isso. Aí Francis Nico fala, uma igreja que eu quisesse que só tivesse pessoas perfeitas, teria que pôr uma placa, se fosse no caso aqui, Espaço Novo Tempo dos fariseus. E não é nosso caso, está mais para Espaço Novo Tempo dos publicanos, dos pecadores, dos Zaqueus, dos Pedros, porque fomos chamados exatamente para isso. E não se iludam, tá? No reino de Deus, os que mais precisam têm prioridade. Tem prioridade. Os que mais estão perto de se afogar têm prioridade de Deus. Eu me lembro quando era pastor lá em Marataízes, aí saía com algumas pessoas, tal. Aí um dia eu cheguei para um casal que eu gostava muito deles, trabalhava muito na igreja, e falei assim, casal, às vezes eu estou pouco com vocês, né? Porque eu queria dizer que assim, eu tenho a tranquilidade de olhar para vocês e saber que vocês estão com o pé na areia ainda. Eu fico tranquilo. Agora aqueles ali, com quem às vezes eu estou mais grudado, eles estão entrando na água, e estão indo, não estão vendo o perigo, estão correndo, e eu tenho medo deles se afogarem. Então, eu vou precisar gastar um pouco mais de tempo com eles. Queria estar com vocês, que nem trabalho dão, mas vou precisar gastar um pouco mais de tempo com eles. Jesus, ele também vai ter as suas prioridades. E aí tem uma frase de um pregador, aparentemente anônimo, que ele fala assim, vamos trazer para nós igreja agora.
A igreja é o único exército que abandona os seus feridos. A igreja é o único local, exército, que abandona os seus feridos. Graças a Deus não está no nosso meio mais. Graças a Deus mudou de estado. A igreja ainda é o único ambiente que faz isso. O nosso exército, nossa marinha, nossa aeronáutica brigam no meio de uma guerra para, se possível, levar até os cacos que sobraram da pessoa para que possa ter um velório decente. E nós, como igreja, às vezes estamos abandonando de uma maneira muito tranquila, até porque às vezes eu entendo que nós nos sentimos também algumas vezes abandonados e tudo mais, e a gente quer ter a vingança boa, ou seja, não me deram atenção, eu também não estou apto para dar atenção. Mas a gente está abandonando pessoas e pessoas por aí. Lembre-se, entre nós não tem ninguém pronto, absolutamente ninguém pronto. E eu queria ler o último verso com você, que é 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo livro de Timóteo, mesmo autor de Romanos, capítulo 2, perdão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, fala assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Cara, isso aqui é espetacular. O que ele está falando? Você é um soldado do meu exército. Participa dos meus sofrimentos comigo. Tá, Jesus, mas o senhor já morreu, ressuscitou. O Senhor já derramou o sangue, o Senhor já foi pregado na cruz, eu não estava lá. Sim, mas os meus estão sofrendo ao seu lado. Tenha amor para com eles, tenha carinho para com eles, sofra comigo o que eles estão sofrendo. Tem gente com fome que não tem o que comer, tem gente que está com a vida toda atribulada, por isso que está falando palavras ríspidas, duras por aí. Então assim, estão sofrendo, sofra comigo os meus sofrimentos, que são sofrimentos dele, para que nós possamos estar juntos a cada dia. Somos chamados para ser esse exército que não abandona aqueles que são aparentemente inúteis. Lembre-se, nós não estamos acabados, nós não estamos prontos, mas nós somos úteis. Conto uma pequena parábola, que todo dia um homem ia até um rio, ele pegava a água, ele tinha 2 baldes de barro. Então ele amarrava numa madeira, colocava a madeira aqui e levava os baldes de água, um de cada lado. E ele fazia isso todo dia, ia lá, levava para casa e tal. Só que um dos vasos dele estava rachado. Então ele ia lá, pegava os 2 baldes, enchia d'água, punha ali na cacunda e ia andando. E o lado esquerdo dele, quando chegava lá, ele tirava, o lado direito estava cheio. O lado esquerdo só tinha metade do pote. E ele foi fazendo isso durante toda a vida. Aí reza a lenda, até porque é uma parábola, que depois de 2 anos, o vaso rachado falou assim para o seu dono: eu estou com vergonha, eu não aguento mais. Por quê? Porque você faz todo esse esforço, o mesmo que faz, e quando a gente chega lá, tem o vaso perfeito, está cheio de água, e eu saio derramando água pelo caminho, e estou aqui, meio vaso de água só, estou envergonhado disso, esse rachado que eu não consigo arrumar. Aí o dono falou assim para ele: eu sei disso. Eu sei que você tinha um rachado, e durante esses 2 anos eu soube que a água saía pelo seu rachado. Agora, o que você talvez não sabia é que toda vez que eu ia com os potes vazios, eu ia do lado direito jogando sementes de flores. E quando eu voltava e você voltava, saindo água de você, aquela água ia irrigando aquelas sementes. E o que você não sabe é que o meu mestre gosta muito de flores. E eu só consigo levar flores para ele porque esse meio vaso de água que caía todos os dias regava aquelas sementes que davam flores, das quais eu colhia e levava até o meu mestre. Do lado de lá o vaso estava sempre cheio, mas dá uma olhada do lado direito. Tem pedra, chão duro do seu lado. Eu sei dos seus rachados. Eu sei por onde sai água em você. Eu sempre soube. E mesmo assim eu sempre te usei. Você não prestou atenção no vaso, que eu nunca quis trocar esse vaso para um outro para chegar cheio, porque através dos seus rachados eu ainda conseguia fazer flores virar vida. Ellen White tem 2 textos brilhantes, que ela vai dizer assim: Cristo não trata com severidade os errantes. Quando a gente é chamado para ser igual a Cristo, tem algumas frases que deviam mexer demais com a gente. Cristo não trata com severidade os errantes. Cristo não os censura asperamente, mas os salva com ternura. Vaso rachado, eu sei que você tinha um rachado. Deixa eu te mostrar o lado bom disso. E talvez no momento certo a gente vai consertar esse rachado aí. Ela diz mais: devemos lembrar que as pessoas que caíram são justamente aquelas de quem Cristo mais precisa
para trabalhar com Ele. E ela vai terminar dizendo assim, maior discurso de Cristo: o mundo precisa ver em nós a operação da graça de Deus em nossa vida. Os que foram salvos, que se acham curados, moralmente, a moral alta, devem ser instrumentos para salvar os outros. Bem, lembre da história do vaso. Talvez você não seja o mais forte, nem o mais útil no meio de tanta gente, mas para Deus você tem utilidade, mesmo em meio aos seus erros, mesmo em meio aos seus trincados, aos seus rachados, aos seus traumas, às suas debilidades. Deus tem como fazer algo em você, porque no reino de Deus, lembre-se disso, no reino de Deus, até os potes rachados tem propósito, e Deus vai continuar nos abençoando. Então, o que eu peço para você hoje é que você entenda que o fato de você não estar pronto, Deus está te usando a si mesmo. Mas não esqueça de que o fato de que o próximo também não está pronto, e talvez não tenha uma régua elevada moralmente igual a sua, Deus está usando eles também. E na hora que Deus achar que tem que pegar mais firme, Ele pega. A hora que Deus achar que tem que separar os peixes bons do ruim, Ele vai mandar os anjos separar. Isso não é preocupação nossa. Isso não é na esfera humana. Isso não é preocupação nossa. É de quem conhece o coração de todos. E aí é só o nosso Pai Celestial. Então, não se esqueça. No reino dos Deus, no reino dos céus, até os potes rachados têm suas utilidades. E nós vamos louvar agora e vou falar do Senhor. Talvez eu estou me reconhecendo agora como um pote rachado. Realmente eu não estou conseguindo levar a família como deveria. Eu não estou conseguindo levar o meu trabalho. Eu não estou conseguindo levar a minha vida espiritual como deveria. Às vezes tem uns rachados. Às vezes eu acordo, saio correndo, volto, durmo correndo, esqueço de orar, esqueço de ler a tua palavra. Às vezes no momento mais difícil ali do meu dia, eu encontro pessoas que não tem nada a ver com o meu problema. Eu acabo deferindo golpes nelas através de palavras rudes. Eu não estou sendo um Jesus para ela. Então assim, Pai, me perdoa. Eu estou como um rachado, e eu quero que o Senhor me restaure. E aí você vai sentir Jesus chegar em você falando assim: eu vou te mostrar o lado bom disso tudo, mas como é um rachado, realmente a gente uma hora ou outra vai ter que resolver, mas talvez não é agora. Por isso que a gente, através desse louvor, vai falar: Senhor, eu me sinto um vaso rachado, mas eu queria te pedir algo, me use. Eu não estou pronto, eu não sou uma pessoa completa, perfeita, e talvez só o vou ser quando Jesus voltar, mas me usa. O que eu tiver para produzir no meio do Evangelho, para mostrar Cristo para os outros, eu quero fazer. Então, eu quero ser útil, de alguma forma, e eu quero que o Senhor me use. Para quem sabe, quando eu estiver sendo bem usado, eu seja mais amável com as pessoas e cuide mais das pessoas, e entenda que aquelas pessoas machucadas estão querendo ser usadas também. Vamos louvar juntos ao nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Cante mais uma vez. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me e sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, estamos aqui como vasos inacabados. Alguns de nós temos nossos rachados por onde a água sai, por onde sai o nosso rancor, por onde sai a nossa falta de compromisso com a Tua palavra, por onde saem as nossas palavras às vezes ásperas, por onde saem coisas que talvez não deveriam sair. Sei que o Senhor tem nos usado de alguma forma para mostrar Cristo para as pessoas, mas nós sentimos lá no fundo do nosso coração que talvez não está dando para usar a gente assim toda hora e todo momento. Temos picos bons que dá para ser usado, mas temos nossos picos maus também. Então que a gente possa se restaurar em Ti, ó Pai, que alguns rachados na hora certa, na medida certa, possam ser consertados por Ti, que nós possamos aceitar isso, ó Pai. Mas até que nós falamos da nossa vida, de que nós queremos, de quem nós somos, que essa mesma graça que nós Te pedimos, ó Pai, que essa mesma paciência que a gente pede para o Senhor ter para conosco, a gente quer ter isso para com o próximo também. Nós não temos tudo, nós não somos autossuficientes. O Senhor derramou todos os dons e as riquezas dos dons estão espalhadas ao nosso redor. Eu estou precisando dos dons de algumas pessoas e algumas pessoas vão precisar do meu dom, e assim a gente vai transformando nosso caráter, a gente vai crescendo e logo logo vai chegar
talvez na perfeição que o Senhor procura em nós até a volta de Jesus. Até lá, ó Pai, nos faça amar as pessoas, cuidar das pessoas, nos faça ter por elas a mesma paciência que o Senhor tem por nós, nos faça, ó Pai, ter o mesmo amor por ela, a mesma torcida por transformação que o Senhor tem por cada um de nós também. E assim, consigamos então espalhar o Teu Evangelho e dar prioridade para aquelas pessoas que realmente mais e muito precisam de Ti, e lembrar que o Senhor está cuidando de todos nós. E se em algum momento tiver que fazer alguma separação de quem é bom, de quem é ruim, não é com a gente. E por isso a gente fica tranquilo de saber que o Senhor, que tudo sabe, vai fazer o melhor em nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, no nosso emprego e principalmente aqui, na Tua casa, aqui no Espaço Novo Tempo. Então continue nos usando, a gente quer muito ser usado por Ti, principalmente lá fora, ó Pai. Não só aqui no sábado, no domingo, a gente quer ser usado lá fora, a gente quer ser discípulo no nosso dia a dia e mostrar Cristo para as pessoas através da nossa vida, através dos nossos atos, através das nossas palavras. Cuide para que nessa semana isso realmente aconteça e aconteça muito em nossa vida. É o nosso pedido hoje em nome de Jesus. Amém, amém.